O Bolsonaro está irritadíssimo com o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais. E tá até engraçada essa irritação do Bolsonaro. Mas é claro, porque o Zema prometeu um exército de 600 prefeitos em Minas para fazerem campanha para o Bolsonaro, mas ele não conseguiu nem 100, algo patético. E o Bolsonaro tem motivo para estar irritado, porque apesar dos inúmeros erros da campanha do Lula, o Lula está na frente e tem tudo para ser o vitorioso na próxima semana. Na sua opinião, o Romeu Zema só teve papo e ele está enganando o Bolsonaro porque ele está de olho em 2026? Deixa o seu like se você gosta do fiasco de Bolsonaro e Romeu Zema e, claro, se inscreva no canal. O apoio do Romeu Zema, como vocês bem lembram, foi muito alardeado logo na segunda-feira depois do primeiro turno, porque o Zema falou que não, eu vou trazer 600 prefeitos, vou fazer campanha para Bolsonaro, nós vamos ter aqui um exército de vira-votos em Minas e Bolsonaro vai ganhar em Minas e vai ganhar no Brasil. Só que o Zema teve, muito papo para pouco trabalho. E ele que gosta tanto da meritocracia, né? Se ele fosse, de fato, alguém que defende a meritocracia, ele deveria sair da campanha do Bolsonaro, né? Porque fracassou miseravelmente. Porque ele prometeu um exército de 600 prefeitos mineiros e não conseguiu nem 100. Pífio patético. E já tava um certo clima de mal-estar do Zema com o Bolsonaro e tudo ficou mais claro, mais óbvio a irritação com um vídeo que foi divulgado do Bolsonaro no anfiteatro junto com o meu Zema, só que o anfiteatro vazio, era para estar lotado de prefeitos mineiros, queijos, pão de queijo, cafezinho e não tinha ninguém. O Bolsonaro até saiu sem falar com a imprensa, porque ele sabe que ele precisa crescer nas pesquisas, porque mesmo ele tendo essas pequenas melhoras, principalmente ao longo da terceira semana do segundo turno, o crescimento tem sido lento e insuficiente e o Lula precisa de mais um pouquinho, confirmando os votos do primeiro turno, para ser o vencedor no próximo dia 30. E o Romeu Zema não tem o que fazer, pessoal. Ele precisa passar por esse mico, ele precisa ludibriar o Bolsonaro por alguns motivos. O primeiro motivo é que ele vai ter que ter o apoio do PL em Minas Gerais para poder governar o estado. E o Zema precisa fazer um ótimo segundo mandato, porque ele foi reconduzido para o governo de Minas, porque ele está de olho em 2026. O Romeu Zema, ele quer ser o futuro Bolsonaro de 2026. Não vai ser, não tem o perfil. Vocês sabem que o bolsonarismo é um movimento religioso. E o Zema não tem esse perfil para encampar o bolsonarismo, mas deixa ele sonhar. Então ele precisa falar que vai virar, que vai conseguir vencer junto com o Bolsonaro, porque isso o cacifaria para disputar 2026. Não existe outra opção para o Zema, até porque ele vai sair do Partido Novo ao que tudo indica, e o PL pode ser um caminho para o Zema. Só que o Bolsonaro não tem que ficar se preocupando ou ter tempo para se preocupar com objetivos do Zema. O Bolsonaro ele precisa crescer, e ele precisa crescer rápido, o que não está acontecendo. As últimas pesquisas de intenção de votos têm mostrado melhora no Bolsonaro, sim. Só que a melhora do Bolsonaro tem sido uma melhora lenta. O governo Bolsonaro começa a ter uma rejeição mais baixa. O próprio candidato começa a ter queda na rejeição. A aprovação do governo aumenta. A rejeição do Lula também aumenta. Mas Bolsonaro não consegue refletir esse desempenho nas intenções de votos diretas. Ah, mas como não? Se ele está empatado com o Lula na margem de erro do Datafolha. Sim. Nós sabemos que vai ser uma disputa apertada, mas, como nós falamos e como os bolsonaristas também sabem, no final do dia, depois de todas as análises, o que chega é que Lula teve 48,5% no primeiro turno. Você pode dar todas as explicações, viés de ancoragem, isso, aquilo, só que o número real, o número frio, 48,5%. Isso assusta, porque precisaria de só mais um tiquinho para Lula vencer. E Bolsonaro tem apostado na máquina pública para fazer a sua rejeição cair e a sua aprovação subir, para tentar virar votos para cima do Lula. E nesse final de semana, o TCU deu um parecer que acabou sendo uma derrota para Bolsonaro, porque foi proibido que o empréstimo consignado para os beneficiados do Auxílio Brasil seja concedido. Link aqui no card para que você entenda tudo isso. Então, com um crescimento lento, com derrotas no Tribunal de Contas, fica difícil para Bolsonaro virar. O máximo que Bolsonaro agora torce é pelas abstenções. Só que as abstenções somente não serão suficientes para fazer com que Bolsonaro consiga virar o jogo. É como eu falei, a distância é de 5%. Mas seria muito melhor para Bolsonaro que Lula estivesse com 46 e ele com 41 do que Lula com 48 e ele com 43. Na sua opinião, Romeu Zema enganou o Bolsonaro? A virada de Bolsonaro é um sonho bolsonarista? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Bolsonaro aposta nas abstenções, pessoal. Essa é uma das esperanças dele, principalmente no Nordeste. Só que o site Poder 360
fez um levantamento mostrando que só as abstenções não serão suficientes. Mesmo que elas extrapolem o recorde, sejam altíssimas, Bolsonaro não consegue vencer Lula somente com as abstenções. Bolsonaro precisa crescer em cima de votos de Simone Tebet, em cima de votos de Ciro Gomes, mas principalmente ele precisa virar votos sobre o Lula. Só que isso não está acontecendo, porque as pesquisas de intenção de votos têm mostrado, Datafolha, link aqui no card com o meu comentário, que mesmo o Bolsonaro apresentando melhoras, mesmo a distância dele para Lula reduzindo nos votos válidos, Lula permanece resiliente. Bolsonaro atacou, Bolsonaro fez programas sociais, Bolsonaro fez todo o esforço possível, mas Lula permanece com 49% dos votos totais. Então assim, a resiliência de Lula, ela é extremamente forte, muito forte. Então esse é o grande calcanhar de Aquiles, podemos colocar assim, de Bolsonaro. E os dois estados que, na minha opinião, vão salvar a candidatura de Lula, vão salvar Lula, são Belo Horizonte, não, Bahia e Pernambuco. Porque a distância que Lula teve para Bolsonaro foi construída na Bahia e em Pernambuco. Na Bahia, Lula teve 4 milhões de votos a mais praticamente do que o Bolsonaro, e em Pernambuco 2 milhões. Em Minas Gerais a diferença foi ali de 600 mil votos. Então o sólido de Lula está na Bahia e em Pernambuco. E nesses dois estados nós teremos segundo turno. E, como você sabe, quando tem segundo turno, as abstenções elas tendem a não ser grandes, porque a população tem que ir lá votar, uma mobilização local também para o voto. As abstenções no segundo turno elas aumentam, isso é normal, principalmente naqueles estados que não tem segundo turno para governador. Então é bem possível que no Rio de Janeiro haja um aumento nas abstenções e nos outros estados que não teremos segundo turno. Mas Bahia e Pernambuco, dois estados-chave para o Lula, terão sim segundo turno e aí as abstenções tendem a ser menores para o que tendem a beneficiar o Lula. Claro, porque as abstenções elas prejudicam o candidato que está na frente, porque tendem a pegar a população mais pobre, que é a grande base de apoio de Lula. E Lula precisa também perceber, eu acredito que ele já percebeu isso, sobre os votos volúveis, que é aquilo que o Bolsonaro está apostando. A campanha de Lula identificou que 20% dos 57 milhões de votos no primeiro turno são votos volúveis, ou seja, votos que podem migrar para Bolsonaro. O Bolsonaro e a sua campanha são um pouco mais conservadores, acreditam que 10% dos votos do Lula são volúveis. De qualquer forma, o público dos votos volúveis e indecisos também são uma faixa, na sua maioria, de pessoas que têm entre 18 a 24 anos. E isso é muito importante, porque a campanha de Lula, a estratégia de Lula não está afetando essas pessoas. Porque Lula tem feito a campanha para aumentar a rejeição de Bolsonaro e para falar do passado. Só que essas pessoas de 18 a 24 anos não conhecem o passado de Lula. Então é uma comunicação que não as toca. E para tocar é necessário falar sobre economia. E aí o Paulo Guedes deu um enorme presente para o Lula. E isso já foi visto na live do Lula com o André Janones. O principal ponto da live do Lula com o Janones foi justamente o Paulo Guedes e a história do corte do salário mínimo. Ah, Paulo Guedes não vai cortar o salário mínimo. O que ele quer fazer? Ele quer pulverizar o piso do orçamento para que o salário mínimo e as aposentadorias não sejam mais corrigidas pela inflação. Bolsonaro já desmentiu. É muito possível que tenha sido até uma estratégia do Bolsonaro para mostrar um certo controle sobre uma situação. Então é divulgada uma notícia falsa por parte de alguém do governo que vai ter um corte do benefício social. E aí o Bolsonaro, dias depois, aparece para desmentir aquela situação, se colocando como um defensor dos pobres, defensor dos mais humildes. Então, ele encerra a crise como um defensor dos pobres e dos mais humildes. Ele fez isso em 2018 com a história de privatização do Banco do Brasil e também do 13º salário. E ele está usando agora. Só que isso não interessa, pessoal. Se ele está tentando fazer guerra híbrida, como ele fez em 2018, isso não importa. A campanha de Lula precisa pegar esse mote que foi dado pelo Paulo Guedes e atacar constantemente. Porque ele pode prometer uma coisa, mas depois ele pode fazer outra. E o governo Bolsonaro já tem histórico, porque ele fez isso com a reforma da Previdência. Então essa é a grande chance de Lula. Guedes deu esse presente. Janones e Lula aproveitaram na live recente. Tem que ver se ao longo da última semana e da semana mais decisiva eles vão continuar com a pauta da economia.